Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$100 de bônus utilizando o nosso cupom FBoteco? KTO.com, acessa aqui embaixo o link na descrição. Vocês falaram de Woj e Shams, assim. A galera que não conhece, tem dois caras lá nos Estados Unidos, o Adrian Wojnarowski e o Shams Charania, que É tipo Jorge Nicola. Eu acho que você trouxe um bom paralelo, hein? Mas é um Jorge Nicola que acerta. Isso. E sei lá... Às vezes eles erram. É tipo um Fabrício Romano. Não, esse é o italiano lá. É o italiano lá. Que tem os contatos agentes? É tipo isso, assim. Boa. Mas a minha dúvida é, como é que esses caras se tornaram esses caras? Eu não sei se vocês... Porque, cara, eu fico pensando, como é que, assim, as pessoas... Lá nos Estados Unidos, a gente... os anúncios, os anúncios oficiais, eles demoram muito pra sair, né? E quem anuncia, geralmente são esses caras... Às vezes um repórter dá... Só quando um desses dois chancela que as pessoas já começam a debater sobre o tema, né? Semana passada a gente teve, por exemplo, a primeira movimentação lá que acabou não dando certo do Boston Celtics trazendo o Porzingis, mas era pelo Malcolm Brogdon, aquela coisa toda. Eu lembro até que o Café Belgrado fez um programa, discutiu pra caramba a troca e daqui a pouco, não foi. Mas foi depois com o Marcus Smart e tal. Mas, pra você ver como que é, os caras fizeram um podcast debatendo uma parada que não foi oficializada porque um desses caras soltou. Olha a credibilidade que esses caras têm. Primeiro, os Estados Unidos é um país de, 300 e poucas milhões de pessoas para mais. Gigantesco, com um monte de estado forte, influente. E aí surgem dois caras. O Janowski, eu não sei qual que é a descendência dele, mas o Charania também é um cara meio lá vindo do... Se eu não me engano, uma descendência muçulmana, né? Uma coisa assim. Enfim, dois caras que nutrem pra ele toda essa credibilidade. Você sabe por que isso aconteceu? Como que... O que esses caras fizeram pra chegar lá? Porque tem muita gente competente, cara, lá nos Estados Unidos. Cara, é que eu acho que eles... Foi isso orgânico, é um nicho. Isso aí, cara, é fruto de anos e anos de contato, de conhecer não sei quem na liga, de o Woj não era isso, né? O Woj era um cara... ele era. Mas ele era um cara de Boston que até escrevia, tipo, meio que nem o Bill Simmons, uma época que escrevia... fazia uns blog posts de opinião, de análise, de coisas opinião diferentes. e análise e tal. O Woj, no começo da carreira dele, ele fazia isso. Na primeira década desse século, o Woj tinha a coluna dele de opinião. E ele... É até interessante, quem quiser ler as opiniões dele sobre o LeBron James ali, ele é bem um cara de Boston, assim, eu diria, né? E, cara, o cara foi crescendo ali na carreira e acho que ele conseguiu criar boas relações. E hoje é o típico cara que as informações dele vêm muito mais do front office do que dos jogadores. Ele é muito bem relacionado com as diretorias, com as diretorias das equipes. Eu saco isso porque quando teve aquela questão do Emil Doca lá, ele foi o cara que tinha todas as informações, ele sabia tudo. E tem caras, tem alguns insiders, porque tem outros insiders, esses são os dois mais proeminentes e tal. O Shams, até eu acho que já tem um pouco mais de relação com os agentes dos jogadores do que com as diretorias versus o Woj. Entendi. E tem caras que têm, mais relação direta com os jogadores. Tipo, o Chris Haynes, por exemplo, é um que tem uma puta relação com o Damian Lillard, tem uma puta relação com o Draymond Green. Então cada um tira a sua informação da onde consegue, sabe? Só que, por exemplo, o Woj, tendo todo esse acesso às diretorias, cara, você vai fazer um negócio, você precisa falar com a diretoria do time. Então, às vezes, as coisas acabam chegando no cara, sabe? Acabam chegando. E é um papel que acho que também só existe porque o Twitter existe. Sabe? Se o Twitter não existisse... Não. Esse negócio de ser jornalista de furo existe desde sempre. Sim. Mas o que muda é o meio. Eu acho que a questão do Woj é o que você fala. Mas é que o furo antes era difícil o cara chegar nas pessoas, né? Com o tweet, todo mundo sabe. Sim. Tem uma história de furo. Eu tive um chefe que ele era do Diário de São Paulo. Ele era editor do Diário de São Paulo na década de 90. E ele deu o furo de reportagem de que o Raí ia sair de São Paulo. Que ia pro Paris Saint-Germain. Por quê? Porque ele tava viajando, cobrindo não sei o quê, e ele ouviu a família do Raí conversando sobre uma casa em Paris. Então, ele tinha esse furo. Qual que era o processo da época?
Vai no jornal, não fala pra ninguém, escreve a É. matéria. Dia seguinte, todo mundo sabe, e aí você pautou a imprensa. Exato. Hoje não tem mais. É outra coisa, é o Twitter. E, claro, facilita muito pra um cara que nem o Woj, e aí eu acho que ele foi encontrando o nicho dele. Ele era um jornalista muito bem informado, começou a dar notícias de... E, cara, você vê a repercussão que ele tem por ser o primeiro. Então todo mundo vai ligar nele. Então ele falou, cara, se eu ficar fazendo... Talvez, né? Imagina, não conheço ele, né? Mas se eu ficar fazendo análise, beleza, eu sou mais um. Mano, e se eu ficar dando a primeira notícia, eu vou ser o Woj. E o Shams, eu acho que ele entrou... Não sei qual foi a estratégia dele, etc e tal. Mas é o foco dele. Você vê que tem... Na mídia tem vários outros caras. Eu sei que ele era tipo um twitteiro e que ele meio que olhou mesmo pra isso e falou, cara, eu quero ser tipo hoje. Quero ser, então. E ele é um o nicho, foi buscar. obstinado, assim, obstinado e, cara, foi se metendo nos negócios e conseguiu chegar lá, sabe? Muito Mas legal. quanto a isso, então, eu acho que é... E também tem a ver com a gente, com todo mundo que cobre, é encontrar o seu nicho. É. O que você faz bem. Você pega, por exemplo, um dos caras que eu mais admiro lá é o Zach Lowe, que é um colunista da ESPN, tem um podcast. Ele não tá nem aí pra isso, ele não tá nem aí pra ser o primeiro. O negócio dele é porque ele é muito bom em análise. Então, ele foca nessa parte, assim. E a galera vai nele pra receber. Não é pra pegar a primeira notícia, é pra pegar o pós. Aconteceu, e aí? Agora Então- eu quero saber o que ele tem a dizer sobre isso. Isso que o Woj trouxe. É muito engraçado. O que o Woj e o Shams acham ou deixam de achar, Foda-se. também É. não importa muito. É. Porque já não é nem isso que a galera espera dele. É. Inclusive, os caras seguem ele, não é por eles, é pelas notícias dele. Claro. Ninguém tem uma relação muito, nossa, eu amo o hoje. Tipo, o Mesa ama o Zach Lowe. Tipo, acho que ninguém ama o hoje. A galera ama receber uma hoje bomb. Isso a galera ama. É isso. E é muito engraçado, assim, como as relações mudam, né? Porque antigamente, pô, eu assistia muito Sport Center da meia-noite aqui na ESPN gringa quando eu era criança. Sim. Daí eu me atualizava de todos os esportes, do que tava rolando. E eu sempre fui de dormir tarde e tal. Aí agora eu tava assistindo, e quem toca hoje em dia é o SVP, né? Scott Van Pelt. O Scott Van Pelt, que é um cara que eu adoro, assim, lá da ESPN americana e tal. E teve alguma bomba, eu acho que foi inclusive a do Porzingis, tá? Eu acho que foi a do Porzingis, que ali já tinha mudado, já era o deal atual com o Marcus Smart e tal. E o Scott Van Pelt recebeu hoje pra falar, e, cara, é o Sport Center, sabe? E aí o Scott o Van principal Pelt. programa da principal E o emissora dos Scott Estados Van Unidos. Pelt falando com o hoje assim: hoje, obrigado por vir aqui falar sobre essa notícia, né? Sendo que você poderia estar falando na sua plataforma para quantas milhões de pessoas e você tá aqui nesse espacinho, sabe? A televisão é muito menor do que o Twitter do muito- hoje, tem não, 5 e milhões o de Scott Van seguidores. Pelt falando, cara, o que tem de gente me assistindo nesse momento ao vivo é muito menor do que vai ter se você gravar um vídeo no seu Twitter, E mandar. tipo hoje, né? Isso é mudança dos tempos absoluta e total, cara. E é por isso que eu acho que a existência disso também fez com que esse papel existisse dessa forma. Óbvio que quem dá o furo sempre existiu. Mas eu acho que a dinâmica mudou totalmente e ela só existe porque essa é a dinâmica do Twitter, sabe? Que ele manda, já chega informação para todo mundo. Seria um pouco diferente, mas óbvio que teria um insider de qualquer maneira. O insider sempre existiu, né? É que eu acho que essas mídias independentes, o Twitter e pegando o caso do hoje, etc e tal, eu acho que mudou um pouco o panorama também de como os veículos de comunicação enxergam não, eu ia falar o colaborador, não, a pessoa que tá lá. Porque hoje muito veículo de comunicação é o oposto. Antes você queria estar em qualquer canal, porque esse canal ia te dar uma projeção. Hoje você vê o oposto, você vê canais de TV e sei lá, quem quer que seja, indo buscar pessoas que já têm relevância para trazer essa audiência pro seu canal. Sim. Que é um pouco o hoje na ESPN. Sim. E quando o hoje cansar da ESPN, vai ter gente fazendo fila para pegar toda a influência do hoje e botar levar dentro do seu guarda-chuva. Claro. Então eu acho que a rede social, ela meio que inverteu um pouco o papel E o próprio furo, né? Antigamente a ESPN ficaria puta se o hoje, ao invés de dar pra ESPN sim. publicar no Sport Center o furo de notícia, o hoje vai lá e twitta no Twitter dele, não é nem no da ESPN. E aí não vai é na isso. questão. E aí vai a questão econômica também da ESPN. Pelo amor de Deus, hoje. Fecha comigo, eu te dou um contrato de tanto, você pode fazer isso. Por quê? Porque ele alcançou um patamar de relevância e de influência. Ele pode negociar o que ele quiser Isso. E negociar. se ele não quiser trabalhar na ESPN, ele vai na emissora seguinte
e bate lá na porta e consegue TNT vai exatamente. querer